Estamos passando por um momento único, um ponto muito poderoso de inflexão nos mercados financeiros. Uma oportunidade que surge apenas uma vez por ano e que é capaz de gerar uma grande riqueza para os investidores que estiverem preparados. Então te prepara para a jornada de descoberta desse vídeo, porque o que eu vou compartilhar contigo aqui hoje vai mudar a forma como tu enxerga o mercado e, por consequência, pode mudar muito a tua vida financeira. O conceito para ganhar dinheiro dentro do mercado não é difícil, né? É basicamente nós comprarmos o ativo que está barato e, se tudo ocorrer bem, a gente vai ver uma valorização daquele ativo. Eventualmente, a gente vai comprar até num lugar um pouquinho pior, o mercado vai cair um pouco, mas mesmo assim, esperando um tempo, a gente consegue ganhar dinheiro se as coisas ocorrerem bem. Em outros momentos, nós vamos conseguir realmente comprar o fundo do mercado e aí fazer muito dinheiro com a valorização do ativo. Olhando o gráfico parado assim, parece até muito fácil, mas o que nós precisamos é de uma técnica que nos responda a pergunta: como saber que o ativo está barato? Como saber que é ali o momento correto de comprar e que o ativo vai começar a valorizar a partir daquele ponto? De forma geral, nós temos várias técnicas para responder essa pergunta, sendo elas englobadas em duas. A primeira técnica que as pessoas normalmente recorrem é ao valor do ativo. Ou seja, os investidores olham para o ativo, observam se ele tem um valor naquele ativo, observando sobre vários aspectos econômicos e olham para o preço. A partir dessa comparação entre valor e preço, o investidor então decide, de acordo com esses números, se está na hora de comprar ou não. Normalmente essa técnica acaba envolvendo diversos indicadores fundamentalistas, como PL, que é o preço sobre lucro. O investidor olha o balanço patrimonial, a receita líquida, valuation, faz o fluxo descontado de caixa, enfim, existem várias maneiras para fazer a comparação entre valor e preço do ativo. E caso aconteça que o preço do ativo esteja inferior ao valor, ou seja, a empresa vale mais do que o mercado está pagando no momento, faz sentido o investidor comprar essa ação porque ela está barata e, com o tempo, o mercado vai perceber isso e, por natureza, os compradores vão começar a entrar e o ativo vai começar a subir. E caso o investidor que tenha observado isso tenha comprado naquele momento, ele vai ganhar então nesta valorização importante do ativo. A outra técnica conhecida é através dos preços. Ao invés de eu olhar para a parte de valor fundamentalista do ativo, eu vou colocar um indicador, que eu estou utilizando, por exemplo, o FR14, que vai me contar de maneira muito objetiva quando o ativo está sobrevendido, ou seja, quando ele está barato. O IFR, classicamente, nos indica se o ativo está barato quando os preços caíram demasiadamente, fazendo com que o indicador fique abaixo da faixa dos 30. Dessa maneira, eu tenho, de forma objetiva, bons pontos de compra. O IFR14 é uma das ferramentas que eu mais gosto para utilizar na medida em que eu estou selecionando ativos baratos para comprar. Ele me dá a relação entre compradores e vendedores. E caso os vendedores exagerem na dose, ou seja, empurram os preços muito para baixo, normalmente isso acontece em momentos de pânico, são os momentos mais propícios para nós podermos comprar. Caso tu queira te aprofundar nessa ferramenta, nesse indicador que eu considero importantíssimo para todo trader ou investidor, eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu explico de forma mais detalhada como esse indicador funciona. Tá, até aqui nada de novo, né, Lona? Já sabia do preço, já sabia do valor. O que tem de mais? Fica comigo, cara. O que a maioria dos traders e investidores negligenciam é a terceira via de como saber que um ativo está barato. Colocar a variável tempo dentro da caixa de ferramentas é de suma importância. A gente comprou nos R$10, seja por valor, seja por EFR, seja pelo que for, nós compramos naquele preço. O que a gente quer que aconteça, idealmente no segundo seguinte, é que o ativo comece a subir. Lores, comprei nos R$10, o que precisa que aconteça? Eu preciso que suba, cara. Eu preciso que vá pros 11, pros 12, pros 13, pros 20, pros 50. Independente do porquê, a gente quer que suba para ganhar dinheiro. E o que eu estou falando, em outras palavras, é sobre timing, sobre o momento correto. E no momento que nós incorporamos a variável tempo, a gente tem uma informação a mais. Porque além do preço, a gente consegue também definir o momento correto de compra de um ativo pelo tempo dele, pelo momento em que ele se encontra. Exatamente, cara. Repara aqui no S&P 500. Se eu fizer uma ciclagem muito grosseira aqui, eu vou conseguir identificar momentos de inflexão que variam mais ou menos pelo mesmo tempo. Tá vendo que aqui eu tive um fundo, aqui um fundo, no mesmo ciclo de tempo eu tive um topo, aqui eu tô tendo um topo também. Isso não é coincidência, isso é o estudo de ciclos de mercado, onde nós não estamos olhando exclusivamente para o preço
preço, nós estamos olhando para ele sim, mas atrelado ao tempo, ao que esperar o mercado a partir de um ponto, de um período de tempo. Sim, nós podemos utilizar essa estatística a nosso favor e ela é extremamente poderosa. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Vamos olhar aqui o nosso mercado, olha só. Pô, eu tive um belo de um movimento de alta, né, Lore? Sim, mas eu tive movimentos corretivos aqui de queda, inclusive alguns muito fortes aqui, como por exemplo do Covid. Então, se eu tivesse comprado em algum lugar por aqui e daqui a pouco, ao invés de eu segurar tudo isso aqui, Lones, eu teria vendido por aqui, será que não teria feito mais dinheiro? Essa é uma pergunta muito interessante. Se eu comprar em março e vender em janeiro, qual o resultado que eu vou ter ao invés de segurar? Ou se eu comprar em julho e vender em abril, será que eu vou ter um resultado melhor do que a primeira opção? E se eu comprar em novembro e vender em junho, por exemplo, talvez isso seja mais lucrativo do que simplesmente eu comprar lá em 2015 e 16 e carregar e não saber nunca a hora de vender. Tá acompanhando aqui o raciocínio, cara? Nós vamos colocar o tempo dentro do movimento dos preços. Então, ao invés de a gente olhar somente para o eixo vertical, nós vamos também responder com o eixo horizontal. Não vamos olhar somente para uma informação, a gente vai olhar para duas. Isso vai nos trazer uma confiabilidade muito maior na tomada de decisão quando nós estivermos operando um ativo. Tá, Lorde, você não vai me responder qual é o melhor momento para comprar e vender o ativo? Segura essa. Vamos falar aqui do nosso mercado, do Ibovespa. A gente está olhando aqui o gráfico semanal. Para eu responder essa pergunta, eu tenho que fazer um estudo e colocar todos os meses dentro de um liquidificador e entender qual é o melhor momento de compra e qual é o melhor momento de venda. E ainda melhor, se existe esse momento, se não é simplesmente melhor eu comprar um ativo, ficar comprado com ele e esperar que ele suba. Bom, pode me chamar de louco, né? Mas eu fiz esse estudo, eu tenho aqui desde 1995, todos os meses do Ibovespa, o que aconteceu com cada um deles, alta, baixa, lateral, e a partir disso, então, eu consigo identificar alguns pontos muito relevantes, como por exemplo, a média de altas ou quedas de cada mês. Ou seja, se eu pegar a média de janeiro desde 1995 até hoje, eu vou ter aqui que na média janeiro subiu 2,05%. Não é o melhor mês, mas a gente consegue tirar uma noção do que esperar para o mês que nós estamos operando. Então janeiro é um mês muito positivo, né, Lones? Perfeito, na média sim, a gente pode esperar alta. A galera tá otimista, é 1º de janeiro, é ano novo, um monte de promessa, eu vou emagrecer, vou fazer dinheiro, a galera sai comprando, se emociona e sobe. Essa é uma das grandes justificativas que o mercado gosta de utilizar para explicar o porquê janeiro sobe. Mas a verdade é que o motivo real ninguém sabe. O fato é que esses são os meses com maiores altas e quedas. Mas quais são aqueles 2 meses que estão em vermelho, Lorde? Quais são os únicos meses do ano de 95 até hoje que produziu movimentos de queda? Sim, infelizmente nós temos isso na média, são os meses de maio e agosto. Não é à toa que o mês de agosto é chamado do mês do cachorro louco, porque nós temos o pior desempenho do mercado brasileiro. E aí tu deve estar olhando aqueles 3 primeiros lá, né? Tá, mas Lorde, aquele 3,06, aquele 2,79, de quem é? Então vamos para eles, cara. Começando com o 2º e 3º colocado, nós temos abril e dezembro como os melhores meses. Dezembro também é um mês bem forte, é o 2º mês mais forte da bolsa, com 3,06%. Talvez seja porque o espírito natalino tá ali rondeando a galera, não sei porquê, mas fato é que é um dos meses mais fortes. E por eliminação, nós temos então novembro como o mês mais forte do mercado. Na média, novembro subiu em todos esses anos 3,32%. Isso é uma rentabilidade bem alta para o único mês. Às vezes a gente vê um ano não conseguindo nem subir isso, né? Então novembro é um mês muito forte. Mas eu quero uma informação além dessa. Eu não quero saber só quais são os meses mais fortes. Eu quero saber qual é o momento que eu posso entrar no mercado e o momento que eu devo sair que tende a ser o mais lucrativo. Porque se eu comprar em agosto e vender em novembro, será que eu vou ganhar muito dinheiro? Bom, em tese sim. Eu vou estar entrando no pior mês e saindo no melhor mês. Mas e se eu fizer, de repente, entrar em maio, sair em julho e reentrar em novembro? Será que não vai ser melhor, Lones? Essa pergunta eu também fui atrás. Então eu peguei janelas de 6 meses de cada mês do ano e fiz essa variação para entender qual foi a melhor janela de tempo para se ter investido, para se ter comprado o mercado e qual foi o melhor momento para eu sair. E o que vai sair daqui dessa resposta vai ser qual a melhor janela de
tempo de 6 meses que o Ibovespa tem, que ele consegue subir mais e, por consequência, fazer com que meu capital ganhe rentabilidade. De todas as janelas de tempo que eu analisei e estudei, nós tivemos uma pior e uma melhor. A pior janela de tempo foi de maio a outubro. De 95 até hoje, ela deu míseros 8%, enquanto a janela de novembro a abril deu incríveis 2.498%. Tu entende o que eu tô falando aqui, cara? Se tu tivesse comprado todos os anos de 95 até hoje, entre os meses de maio, e tivesse ficado vendido até outubro, tu teria rentabilizado o teu capital em 8%. Nada. Teria tomado uma surra da inflação. Simplesmente isso aqui é negativo, em outras palavras. Agora, se tu tivesse feito exatamente o mesmo investimento, tivesse comprado o mesmo ativo, estamos falando aqui de Bovespa, que tu pode fazer isso através de ETFs, BOVA11, por exemplo, se tu tivesse comprado o mesmo ativo, mas ao invés de ter comprado no mês de maio e vendido em outubro, e tu tivesse comprado nos meses de novembro a abril, tu teria visto o mesmo dinheiro, no mesmo tempo, no mesmo ativo, rentabilizado quase 2.500%. Olha a loucura que é, cara. A gente tá basicamente falando das mesmas coisas. A única variável que nós estamos modificando aqui é o tempo. E olha o impacto que ele tem. Saber o momento correto de comprar e saber o momento correto de vender, basicamente vai distinguir o trader / investidor perdedor do vencedor. Olha que diferença absurda. E só trazendo uma hipótese aqui. Se tu tivesse colocado R$300 por mês e comprado esse dinheiro de 300 por mês em novembro a abril, esses R$300 mensais no final do período teria se transformado em basicamente R$430 mil. O famoso poder dos juros compostos. O cara põe um pouquinho todos os meses, compra o ativo certo no momento certo e no final das contas ele consegue um grande patrimônio. Olha para esse gráfico aqui. Ele é basicamente o mesmo gráfico de linhas, mas sobre outra perspectiva, a gente consegue ver de maneira mais clara a diferença entre as janelas de tempo. Repare que eu tenho aqui a janela de tempo de novembro a abril, 2.498%. E a janela de maio a outubro, 8%. Mesma circunstância, só muda o tempo. E percebe que a próxima janela de tempo do Ibovespa foi uma alta de 744%, o que é uma queda de basicamente 70% a menos de rentabilidade. Então, se eu tivesse simplesmente mudado de um mês para o outro, eu já teria uma rentabilidade muito inferior à encontrada de novembro a abril. Cara, isso aqui é fantástico. E olha só, se tu quiser ter acesso a esse material para poder estudar, para poder entender melhor, com um pouco mais de calma, é só vir aqui abaixo no link da descrição, no acervo do trader, é só tu acessar e baixar esse material aqui gratuitamente. E aí tu pode estar te fazendo uma pergunta muito justa agora. Tá, Lawrence, mas e se ao invés de eu ter operado essa janela de tempo de novembro a abril, eu tivesse simplesmente comprado o Ibovespa nesse mesmo período, não teria ganho mais? Não faria mais sentido então eu somar esses 8% com 2.498, eu teria ganho essas migalhinhas a mais? Sem o estresse de saber quando comprar e quando vender? Essa é uma belíssima pergunta e eu tenho a resposta aqui. Repara a grande diferença que nós temos na rentabilidade da janela de novembro a abril contra a rentabilidade do Ibovespa. Agora, nesses últimos instantes, o Ibovespa passou um pouquinho, mas olha o quanto de tempo nós tivemos o Ibovespa abaixo, performando pior do que a janela de tempo de novembro a abril. Eu tô falando aqui de meses. Isso aqui é de 95 até hoje. Olha a quantidade de tempo aqui, cara. Tu correu muito mais risco para pegar uma rentabilidade basicamente igual. Isso a gente tem que olhar sempre. Não só o quanto nós estamos ganhando, mas o quanto nós estamos arriscando para alcançar aquele ganho. Afinal de contas, é melhor eu ganhar R$100 ou R$200? Depende. Se para eu ganhar R$100 eu tiver que arriscar apenas enquanto para eu ganhar R$200 eu tiver que arriscar R$150, por exemplo, eu vou escolher a primeira opção. Pô, eu arrisco com a possibilidade de ganhar 100, ou arrisco 150 com a possibilidade de ganhar 200, cara, a primeira opção é muito melhor. Então não adianta olhar somente para a rentabilidade. A gente tem que olhar também para o risco que a gente está tomando ao optar por aquela alternativa. Tá, Lawrence, me convenceu, eu vou agora comprar só em novembro e vender só em abril. Graças a Deus eu já tenho estratégia maravilhosa. Calma, cara, olha só, isso não é sempre assim. Isso é um dado probabilístico. Tanto que eu tenho aqui, ó, novembro, a quantidade de meses negativos e a quantidade de meses positivos. Mesmo novembro, o melhor mês da bolsa
bolsa, tivemos, claro, meses negativos. Assim como maio também, que é o pior mês da bolsa, nós também tivemos meses positivos. Então não dá para ir cego. Tem que entender que isso é uma informação e muito valiosa, diga de passagem, mas que ela é probabilística. Na prática, o que eu gosto de fazer é ter essa informação em mãos e atrelar a variável tempo junto com a variável preço. Por exemplo, tenho aqui um ativo que eu estou observando, isso aqui no caso é a VEG no gráfico semanal, o ativo vem subindo, deixa um sinal de compra exatamente no mês de novembro. Pô, o que a gente acabou de ver? Novembro é o mês mais forte estatisticamente. Tenho no meu gráfico aqui um sinal de compra. Tá entendendo aonde a gente consegue chegar com conhecimento dentro do mercado, cara? O que eu vou fazer agora? Pô, eu tenho a faca e o queijo na mão. Cara, a gente vai comprar porque eu tenho tudo a meu favor. Eu tenho esse lindo sinal juntamente com a variável tempo. E após isso, só para ter o conhecimento, a VEG subiu 78%. As coisas não são por acaso. O conhecimento dentro do mercado vale dinheiro. E caso tu queira saber que estratégia é essa que eu falei aqui, que a gente coloca as médias junto, eu vou deixar um vídeo aqui para ti onde tu vai poder entender profundamente essa estratégia. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.